E agora aqui, encontra as dimensões de um cilindro circular reto. Vamos para essa letra B aqui, para terminar a aula de hoje, essa videoaula. Encontra as dimensões de um cilindro circular reto de área total igual a 50 centímetros quadrados, de modo que o volume seja máximo. Então nota que nesses probleminhas a gente precisa saber, né, de geometria, algumas fórmulas de geometria espacial, geometria plana, que a gente estuda no ensino fundamental e no ensino médio, tá? A gente precisa já saber disso, que é coisa que a gente já estudou, né? Nossa vida escolar lá no ensino básico. Então a gente precisa relembrar dessas fórmulas, né? Na letra A aí, a gente tinha volume do retângulo, ideia de comprimento de cerca, né? Somar comprimentos, o que é um retângulo. Aqui a gente precisa lembrar aí das fórmulas do cilindro. Primeira coisa que a gente tem é a área total do cilindro, né? A área total do cilindro é dada por essa fórmula. O que é o 2πrh? 2πrh é a área lateral do cilindro. Então vocês imaginam uma lata, tá? Aquela antiga lata de óleo. Imagina que vocês peguem ela, tiram as duas tampas e a abrem. Isso vira um retângulo, né? O 2πr é o comprimento da circunferência, que quando você abre a lata, vai ser o comprimento da base do retângulo. E a altura que H do cilindro, tá? Ela é o que? Ela seria a altura do meu retângulo aí, que se mantém a mesma do cilindro, sendo o cilindro circular reto, tá? Essa observação que no enunciado, estou lidando com o cilindro circular reto, tá? Então H a altura do cilindro, R o raio do cilindro. E por que eu tenho que somar o mais 2πr ao quadrado aqui? πr ao quadrado é a área da circunferência. E como um cilindro tem duas dessas bases, né? Então a base inferior e uma base superior, como se fossem as duas tampas da lata, tá? Então o que eu tenho aí? Eu tenho πr ao quadrado, só que isso duas vezes, tá? πr ao quadrado é a área de uma circunferência, a área de um círculo. Então eu tenho duas vezes essa área do círculo. E o volume, tá, de um cilindro é dado por πr ao quadrado, que é a área da base do meu cilindro, vezes a altura, né? Então é como se eu estivesse projetando aquela altura e preenchendo, como se eu estivesse projetando, eu gosto de pensar assim, né? Aquele disco da base, complementando ele por toda a altura, né? E aí a gente tem o volume, a gente preenche o espaço, né? E aí, de acordo com o enunciado, a área A do cilindro em questão é 5 centímetros ao quadrado. Então, anota que tem uma semelhança com a letra A. Eles nos fornecem um dado aqui, ó. Isso que foi dado no enunciado. Eu só tenho que saber qual que é a área, né? A área total de um cilindro circular reto. Imagina o seguinte: vocês têm uma empresa e vocês precisam construir um recipiente na forma de um cilindro circular reto, tá? Sei lá, seria um recipiente com tampa, cima e embaixo, para colocar produtos para vender, alguma coisa assim. Como é que vocês calculariam a área total que vocês gastariam com material? É mais ou menos isso, tá? Mais ou menos isso não, a ideia é isso, tá? Só o contexto que é diferente. Então vocês teriam que saber então vocês têm que saber, né, qual a fórmula da área total de um cilindro, e igualar 50, porque foi dado no enunciado, ó, a área total é igual a 50 centímetros quadrados, tá? Então lembrem-se disso, tá? Aí aqui o que acontece? Como eu tenho que R e H, duas variáveis, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma em função da outra aqui. Como R está ao quadrado, aqui aparece um R ao quadrado e um R aqui elevado a 1, né? Um R elevado a 2. Aí eu teria, né, a manipulação seria maior para eu isolar o R. Então o que eu vou fazer? Como o H está aqui quietinho, só tem um H aqui, eu vou isolar esse H.
tá? Então primeiro, nessa expressão aqui, na primeira expressão, eu peguei o mais 2πr ao quadrado e passei para o outro lado. Ficou aqui, ó, menos 2πr ao quadrado, né? Aqui ele está somando, para subtraindo. Agora aqui para isolar o h, o que eu faço? O 2πr está multiplicando o h, então eu passo ele dividindo. Ó. Então h vai ser igual a 50 menos 2πr ao quadrado dividido por 2πr. Aí aqui, galera, olha só. Eu não posso vir aqui simplificar o 2πr pelo 2πr aqui, tá? Como se fosse de tudo. Aqui eu tenho uma diferença, tá? Na verdade eu tenho a soma de 50 por menos 2πr ao quadrado. Aqui o que eu posso fazer é separar em duas frações. O 50 sobre 2πr não há o que fazer, tá? E aqui separar menos a segunda fração e separar o 2πr debaixo do 2πr ao quadrado. Então fica 2πr ao quadrado dividido por 2πr. Só que aqui dá para simplificar, né? Aqui 2π dividido por 2π dá 1, some. R ao quadrado dividido por R dá R, fica assim, tá bom? Tem gente que está fazendo isso errado aqui para mim em avaliação, hein? Tô falando aí para quem é meu aluno, né? Então eu isolei o H, tá? Por que eu estou isolando o H? Porque eu já tenho um padrão na maioria desses tipos de exercício aqui, tá? Eu vou precisar, eu tenho duas variáveis, mas eu vou precisar lidar só com uma. Então já isola aqui para achar uma relação, tá? Agora eu vou substituir o H, nota que eu tenho aqui, ó, o volume. Na verdade, vamos voltar aqui ao enunciado, é sempre bom voltar ao enunciado. De modo que o volume seja máximo. Então o que eu estou procurando aqui? Um ponto de máximo para obter o volume máximo, tá bom? Volume máximo. Então tem aqui a função que eu vou trabalhar e eu vou derivar é o volume, porque eu quero é estudar o volume máximo, tá? Onde o volume é máximo. E aqui na minha função tem o R e H, só que eu não vou conseguir derivar uma função com duas variáveis. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir uma das variáveis, tá? Pela relação que eu tenho, né? Pela relação que foi me dada aqui, ó, da área. Então, quando eu sei que H é 50 dividido por 2πr menos R, então eu vou substituir o H por isso na expressão de volume. Então, aqui, ó, no lugar do H, ó, nota que isso aqui é meu H. Vamos dar uma ênfase aqui. Vamos dar uma ênfase boa aqui. Vamos ver se aparece aqui e não trava. Apareceu, vou colocar em cima. Então aqui, ó, esse cara aqui é nosso H, que eu substituí, tá bom? Deixa eu colorir aqui de azul para chamar uma atenção. E aí, fazendo a conta, eu tenho πr ao quadrado. Aqui eu vou aplicar distributiva, hein, galera, ó. πr ao quadrado vezes 50 dividido por πr ao quadrado. Então, ó, eu vou ter πr ao quadrado multiplicando 50, só que aqui eu tenho πr dividindo. Então, ó, esse π que vai multiplicar vai anular isso aqui, então some o π. O r ao quadrado que vai multiplicar, um dos dois r's que está multiplicando aqui vai ser anulado por esse r, então vai sobrar só o r, tá? Então vai sobrar 50r dividido por 2, mais 50 dividido por 2 é 25, então vai sobrar para mim 25r. E aqui, quando eu aplicar a última parte aqui da distributiva, eu vou ter π vezes r ao quadrado vezes menos r. Então fica menos aqui. O π eu mantenho aqui, r ao quadrado vezes r vai dar r ao cubo. Cheguei na expressão do meu volume, tá? Onde minha única variável é o r. O que nós vamos fazer? Agora eu preciso achar, né, as dimensões r e h. No caso aqui a gente vai trabalhar só com r agora. Uma vez descoberto o R, a gente vai substituir dessa fórmula aqui em cima e determina, né, encontra o H, tá? Mas agora a gente tem que derivar e igualar a zero. Então vamos derivar V em função de R e igualar a zero. Então tá aqui, ó, V' de R, né? Porque minha função aqui, né, a minha variável é o R, né? A gente está acostumado com X, mas no caso aqui é o R.
Isso vai acontecer muito nesse problema. A gente não vai estar lidando com x, vai estar lidando com t, com r. O t de tempo vai ser muito comum. Só vamos pegar aqui, ó. Vamos voltar aqui em cima. Vou ficar com as duas páginas aqui, ó. Derivar a minha função v vai ser o que? Derivada de 25r. Como é que é? Vai dar 25, né? Porque a derivada de r é 1. 1 vezes 25, 25. Derivada de menos πr ao quadrado vai dar menos. Aqui é a derivada da potência, né, gente? A função potência. Então o 3 passa para frente, vai ficar 3π. E eu subtraio 1 do expoente. 3 menos 1, 2. Então vai ficar r ao quadrado. Então 25 menos 3π r ao quadrado. Isso aqui eu vou igualar a zero. Então eu derivei e igualei a zero. E agora eu vou isolar o r ao quadrado. Nota que, a exemplo da letra A, eu tenho uma equação do segundo grau aqui, que quando eu igualo a zero eu passo a ter uma equação, tá? Eu não tenho aquele termo bx, né, que no caso que seria br, então eu posso isolar o r direto, sem precisar usar a fórmula de Bhaskara. Então, ó, o menos 3πr ao quadrado eu passei para o lado direito, o que eu pensei, vou falar meu raciocínio que eu não escrevi. E depois eu só troquei a ordem, tá? Tudo que estava à direita eu passei para a esquerda e tudo que estava à esquerda eu passei para a direita. Aí eu não preciso alterar sinal de nada, tá? Ou melhor, vocês podem pensar assim, ó, o 25 passa para o lado direito da igualdade, vai ficar menos 25. Depois vocês multiplicam tudo por menos 1. Aí vocês vão chegar a 3πr ao quadrado é igual a 25, tá bom? Agora eu vou isolar o r ao quadrado aqui, ó. O 3π está multiplicando, passa dividindo. Então, r ao quadrado vai ser igual a 25 dividido por 3π. De novo, r é a medida do raio de um cilindro, tá? É um comprimento, é uma medida, tá? Não existe r negativo. Então, aqui o r deveria ser mais ou menos raiz quadrada de 25 sobre 3π. Só que como r é uma medida de comprimento, eu não consigo, não existe R negativo, tá, galera? Não existe R negativo porque o R é uma medida de comprimento, tá bom? Então por isso que eu já posso pegar aqui o valor positivo do R, tá? Que a princípio daria dois valores pra gente, negativo e positivo. Só que o meu contexto aqui, isso é importante frisar, eu estou lidando, R é o raio de um cilindro, então ele não pode ser negativo, ele só pode ser positivo. E achei aqui 5 dividido por raiz quadrada de 3π, ó, ótimo, tá? Não precisa ficar com medo desse raiz quadrada de 3π aqui embaixo, não, no denominador não. E aqui meu raio foi dado em centímetros, né? Porque minha área ele foi dada em centímetros quadrados. Agora, ó, então vamos verificar agora se o R é realmente o volume máximo, onde o volume é máximo, né? Onde meu V é máximo, minha V de R. E aí de novo, vamos fazer o estudo do gráfico, tá? Da minha função derivada. Então nota que os gráficos são todos sobre a função derivada. Aqui eu vou olhar aqui rapidinho. A minha função é essa aqui, ó. Opa, desculpa, minha função derivada está aqui, ó. Eu vou olhar para esta função aqui, ó, tá? Que é a função derivada. Eu volto aqui em cima, ó, selecionei, colori de azul. Essa é a minha função derivada, tá bom? Que eu vou ter que estudar aqui agora o sinal. É uma função quadrática, tá? De novo, não preciso me preocupar aqui com os vértices, eu só preciso me preocupar com as raízes e saber se a parábola tem a concavidade para baixo ou para cima, tá? Nota que lá na letra A, vamos voltar aqui na letra A rapidinho, que é uma coisa que pode parecer trivial, mas não é. Nota a importância de saber se a parábola é para cima ou para baixo. Aqui na letra A, minha parábola era para cima, por isso que o vértice está lá para baixo. A concavidade dela é voltada para cima, por isso que o vértice está lá embaixo, tá? Por que eu sei disso? Porque o meu A lá na expressão da função quadrática, ax ao quadrado mais bx mais c, a gente tem que se preocupar com o A, né?
que é o valor que multiplica o x ao quadrado aqui. Aqui é 2, e 2 é maior que zero, então concavidade voltada para cima. Porque se a concavidade aqui fosse voltada para baixo, mantendo as mesmas raízes aqui, os zeros da função, o estudo do sinal ia dar diferente. Onde é positivo seria negativo, onde é negativo seria positivo, tá vendo? Então tem que tomar um cuidadozinho com isso. Aqui nessa minha função derivada aqui agora na letra B, voltando para a letra B, o que acontece? Quem que acompanha o r ao quadrado? É o menos 3π. Então é um valor negativo. Então primeiro, concavidade voltada para baixo, tá aqui. Quais são as raízes? Aí eu tô olhando para a função como um todo, tá, gente? Mas a gente sabe que o domínio da minha função aqui é x maior do que zero. As raízes são mais ou menos 5 dividido por raiz de 3π. Aí aqui, galera, eu só não precisa de muita graduação, que detalhe não, tá? Vocês posicionam aqui, lógico, o 5 dividido por raiz de 3π, ele está à direita do zero, né? E o menos 5 sobre raiz de 3π está à esquerda, tá? Vocês podem aproximar aí mais ou menos, mas é um esboço mesmo para fazer o estudo do sinal. Vocês não tem que fazer o gráfico certinho, bonitinho, é um esboço. O meu aqui tá certinho, tá bonitinho, porque eu usei um aplicativo, né? Para depois passar para cá. Eu não fiz à mão. Então olha só, concavidade voltada para baixo e as duas raízes. A raiz que me interessa aqui é o ponto A, tá? O zero da função aqui é no ponto A, 5 sobre raiz de 3π. E agora vamos verificar que realmente, né, esse valor é um ponto de mínimo, de máximo, quer dizer, desculpa, tá? Então vamos lá. Nota que entre os dois zeros da função derivada aqui, a minha função é positiva. Por quê? Porque o gráfico da função derivada está acima do eixo x. Então, se a derivada é positiva nesse intervalo, significa o quê? A minha função, né, v de r lá, vai crescer até esse pontinho aqui, onde o x é igual a 5 sobre raiz de 3π. Passou para a direita, né, do x, do r aqui igual a 5 sobre raiz de 3π, a minha função derivada ela é negativa. Por que eu sei disso? Porque o gráfico dela está abaixo, né, à direita do meu ponto A aqui, a minha função derivada está abaixo do eixo x. Então, quando o r, né, aqui no caso é meu eixo r, né, quando o meu r, tá, quando a função, né, quando eu pego valores maiores do que r igual a 5 sobre raiz de 3π, tá? Quando eu pego valores à direita, né, de 5 sobre raiz de 3π, a minha função derivada ela é negativa. Então, a minha função v de r lá, a função do volume lá, original, ela é decrescente à direita de 5 sobre raiz de 3π. Por outro lado, ela é crescente à esquerda de 5 sobre raiz de 3π, tá? Pensando aqui na localidade e pensando também que o meu domínio da função aqui é a direita do zero, né? Então, na verdade, eu nem precisava estudar sinal esquerda do zero. Então, olha só, a minha função cresce porque a derivada é positiva, tá? À esquerda de 5 sobre raiz de 3π. Então, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Quando o r é igual a 5 sobre raiz de 3π, ela para de crescer, a derivada é zero, a reta tangente ali é paralela ao eixo x, e aí a direita de 5 sobre raiz de 3π, ela volta, ela começa, né, não volta, ela começa a decrescer. Então ela cresce até esse valor aqui, 5 sobre raiz de 3π, e depois decresce. A partir dele, para valores maiores que ele, ela começa a decrescer. Ou seja, nesse valor r aqui, 5 sobre raiz de 3π, a minha função atinge seu máximo, porque ela cresce até quando r é este valor e depois começa a decrescer. Então ali eu tenho o valor máximo da função, tá bom? Aqui eu estou explicando isso, né? O textinho explicando o que eu falei. V' de r, ela é positiva no intervalo aqui entre as duas raízes. Mostra que VR é crescente neste intervalo.
tá? Então aqui está explicando o que eu falei. Então a conclusão que eu tenho é que o V aqui, o R, né, vou colocar aqui em centímetros, que o R igual a 5 sobre raiz de 3π, vou colocar em azul aqui, que esse valor aqui, tá, é ponto de máximo da função, tá? Nota que o exercício, a gente tem que sempre voltar no enunciado do exercício. O exercício pede para obter, né, para a gente determinar as dimensões do cilindro. Quais são as duas dimensões do cilindro? Raio e altura, de forma que, né, o meu volume seja máximo, o volume do cilindro seja máximo. Como eu já sei que o R é ponto de máximo, vou obter o H também, que como ele está relacionado a R, eu vou ter o H também, que torna o meu volume máximo, tá? Uma vez que o R está associado ao H por aquela equação que foi fornecida lá da área total do cilindro. Então, determinando a altura aí do cilindro, né, o H. Então, ó, como H é 50 sobre 2πr menos H, eu vou substituir o R que eu encontrei, que é o 5 dividido por raiz de 3π, nessa expressão aqui, tá, de H. Aí, substituindo, eu vou ficar 50 dividido por 2π vezes, ó, isso aqui é meu R, ó. Vai parecer algo meio estranho aí, mas só a gente usar as propriedades de fração aí direitinho, tá? Isso aqui é meu R. Aqui, menos 5 sobre raiz de 3π, isso aqui também é meu R. Deixa eu selecionar aqui, só para indicar aqui para quem tiver um pouquinho mais de dificuldade tentar entender depois. Ó, tá aqui. E agora, gente, eu operar, tá? Então, ó, 50. Aqui o que eu fiz? Eu acho que eu fui mais devagar aqui, ó. 2π vezes 5, 10π, mantém o denominador aqui na multiplicação desse número 2π por 5 sobre raiz quadrada de 3π, né? Então ficou 10π dividido por raiz de 3π. Aí aqui o que eu fiz aqui? Menos 5, eu só repeti a segunda parcela aqui, dividido por raiz de 3π. Agora aqui, ó, eu tenho 50 dividido por uma fração, tá? Primeira coisa, 50 dividido por 10 dá 5, tá? Então, na verdade, eu vou ter 5 dividido por π sobre raiz de 3π, tá bom? Então, na verdade, aqui eu repito 5 e multiplico pelo inverso da fração que está no denominador da minha fração maior, digamos assim, né? Então, quando eu tenho um número dividido por uma fração, eu pego 5 vezes o inverso dessa fração, o número vezes o inverso da fração. A fração aqui era π sobre raiz de 3π, porque eu simplifiquei os 50 por 10 aqui. Aí ficou o inverso de π sobre raiz de 3π, vai ser raiz de 3π vezes π, tá? Isso vezes 5, 5 acaba multiplicando o numerador. Esse aqui são propriedades de fração, tá, galera? Aí aqui, ó, menos 5 vezes raiz de 3π dividido por 3π, tá? O que eu fiz aqui nessa segunda aqui? Para aparecer aqui, 3π aqui em cima. Eu fiz o que a gente chama de racionalização. Eu multipliquei essa fração aqui, eu obtive uma fração equivalente multiplicando por raiz de 3π, em cima e embaixo. Então, quando eu multiplico em cima, fica 5 vezes raiz de 3π. Quando eu multiplico embaixo, vai ficar raiz de 3π vezes raiz de 3π. Então, vai ficar raiz de 3π ao quadrado. Então, o quadrado anula a raiz sobre 3π pra gente, tá? Isso aqui é a famosa racionalização. Agora, eu tenho, na primeira parcela, eu tenho π no denominador. Na segunda parcela, eu tenho 3π. Eu tirei o MMC aqui, que é o 3π, né? Então fica 3π dividido por π é 3. 3 vezes 5, raiz de 3π vai dar 3 vezes 5, 15.
raiz de 3π. Menos 3 dividido por 3 aqui dá 1. 1 vezes 5 raiz de 3π vai dar o próprio 5 raiz de 3π. Então aqui agora eu posso, ó, 15 raiz de 3π menos 5 raiz de 3π. Como raiz de 3π aqui é igual em ambas as parcelas, tá? Só eu fazer 15 menos 5. É a mesma coisa que eu tivesse aqui, ó. 15x menos 5x daria 10x. Só que o meu x aqui é a raiz de 3π. Então 15 menos 5, 10 raiz de 3π. Vocês poderiam também colocar o raiz de 3π em evidência e apareceu 15 menos 5 daria 10. E aí 10 raiz de 3π do mesmo jeito. E aqui eu deixei quietinho, tá? Resolvi não mexer mais daqui para frente não. Então, aqui centímetros. Então, como conclusão aqui do meu exercício, o que eu tenho? Quais são as dimensões do meu cilindro que tornam o volume máximo? Tá? Vou escrever aqui então, em vermelho. Portanto, as dimensões do cilindro que as dimensões do cilindro escrever assim, portanto, R igual uma fração, né? Aqui embaixo é raiz quadrada. Então vou botar uma raiz aí. Raiz quadrada de 3π. Aqui em cima 5 centímetros. E H, né, a altura igual a 10 vezes raiz quadrada de 3π, isso dividido por 3π, centímetros, são as dimensões, ou são os valores das dimensões que tornam o volume do cilindro o maior possível, tá? Ou seja, o volume máximo. Tudo bem? Eu termino essa videoaula aqui, galerinha. A videoaula ficou grande, né? Porque os próprios exemplos são grandes, tá? Espero ajudar com essa videoaula, tá? Complementando explicações aí da minha apostila para quem é meu aluno, para quem não é meu aluno, né? E acredito que, né, que essa videoaula possa ajudar também. Espero estar ajudando aí, né, a todos, tá? Então até a próxima videoaula aí. Até mais, galera.